Olá pessoal, tudo bem com você? Você sabe qual o sentimento que pode vencer o medo? Você pode pensar que é a coragem. Eu cresci anos achando que o único sentimento que podia vencer o medo, em cima do medo, seria a coragem. O ao contrário do medo seria a coragem. Mas nesse conteúdo eu vou ensinar para você uma base milenar, bíblica, que você nunca vai esquecer. Não é à toa que Deus diz para você 366 vezes não tenha medo. E o único sentimento que pode vencer o medo não é a coragem, e sim o amor. Eu cresci sendo enganada, achando que era o sentimento da coragem que vencia o medo. Minha mãe dizia que o ser humano que tivesse medo de viver, ele tinha que morrer de aborto. Ele não era para ter nascido. E eu cresci com isso na minha mente, que a base da vida era vencer o medo com a coragem. Mas não é bem isso os ensinamentos de Deus. Deus não ensina isso para você. Quando uma mãe, ela corre para salvar o seu filho morrendo afogada, ali quem predomina ela não é a coragem, é o sentimento do amor. Só o amor lhe traz a coragem de agir corretamente. Não é o medo, não é a coragem, é o amor. E isso, quem não sente amor, quem não sabe o que é amor, não sabe distinguir os sentimentos. Se uma criança estiver morrendo afogada, só uma mãe ou um pai, uma pessoa que tem amor no coração, é capaz de pular para salvar uma criança. Uma pessoa que esteja passando por uma situação de incêndio, só o amor é capaz de salvar um ser humano, não é a coragem. Por isso muita gente fica parado, sem ação, sem atitude nenhuma. Quando você aprende que os nossos sentimentos nos enganam e que você tem que se aprofundar nas palavras que Deus nos ensina e o significado dos ensinos de Deus, que cada palavra tem um fundamento para Deus, você começa a mudar os seus conceitos. O que você achava? Eu vou lhe contar um segredo, um depoimento que eu passei, uma experiência que eu tive, para você entender que quando você é impulsionado, quando a sua coragem vem em momentos errados, não é bem a coragem que está lhe dominando naquela situação. Não é bem a coragem. Então, a coragem, ela também tem que ter um guia. Qual o sentido da coragem do homem? Para que ele está sendo guiado? Em que sentido essa coragem nasce na vida de alguém? E eu não entendia muito sobre isso. Eu cresci justamente achando que o ao contrário do medo, o inverso do medo seria a coragem. E para todo mundo que tinha que vencer nessa vida, era a coragem que predominava. Quando eu comecei a buscar a Deus, e Deus me ensinou que não é bem isso, o sentido da vida não é a coragem, e sim o amor, você percebe que o amor constrange tanto as pessoas, que tem pessoas que, por não entender sobre essa base do amor, elas fogem, elas não entendem bem o sentido da vida, o fundamento da vida, e vive em cima da coragem, buscando o amor, sem saber que direção tomar. Para você tomar uma direção, você precisa de um guia.
Porque se você estudar sobre o amor é uma coisa e a coragem é outra. Nem sempre as palavras significam muito o que você aprendeu. Às vezes a gente aprende a palavra do sentido errado, ao contrário. Porque se alguém perguntar para você qual o inverso do medo, você vai pensar que é a coragem, como eu pensei até encontrar a Deus. Eu vou lhe contar um testemunho para você entender o que significa o amor e o que significa a coragem. Quando você não tem base, você vê que você é impulsionado para situações inversas, erradas. Então, tem pessoas que ela é impulsionada a ter coragem de vencer na vida sem saber o que é o amor. E só o amor é quem tem o poder de vencer tudo nessa terra. Quando Deus ele me usou para eu sair do pecado e mandou eu perdoar as pessoas que me deviam, eu só obedeci. Porque é como se Deus tivesse sentado do meu lado, é como se Deus tivesse se posicionado do meu lado quando eu jejuei, e eu fui só observando tudo que Deus me dizia. Tudo que Deus foi falando para mim, eu fui vendo. Então, eu passei a confiar tanto no que eu via, porque Deus estava me dizendo que quando Ele mandou, Ele já tinha feito os milagres na minha matéria. Então, eu já tinha descoberto que Deus existia de verdade. E eu só passei a observar tudo o que Deus dizia e eu via. Tudo, tudo, tudo. Vai acontecer, observe, não faça nada. E eu fiquei ali só vivendo uma fase de descobertas. Como Deus diz na Bíblia, que Ele tem o poder de descobrir coisas para você que ninguém tem. Só Ele tem. E aí, quando Ele mandou eu sair do pecado e perdoar toda a dívida das pessoas, eu me questionei, eu chorei, eu não entendi muito o que estava acontecendo, mas eu só resolvi obedecer, porque eu tinha certeza da voz que eu ouvia por tudo que eu já tinha vivido, por mais de 30 dias. Foram muitas experiências que aos poucos eu vou contar aqui para você entender como funciona o mundo espiritual. E aí, quando eu virei o ano, do ano de 2022 para o 2023, no último dia do ano, eu só passei, em vez de passar cobrando as pessoas, eu passei avisando que Deus mandou eu perdoar a dívida de todos. Chorei, fiquei sem entender o que estava acontecendo, qual era o plano de Deus, né? Tinha poucos dias que eu tinha aberto o canal. Deus também tinha dito antes disso que ia acontecer algo na minha vida, que todos iam identificar que eu tinha Deus. Eu ainda não tinha um canal, eu corri para a casa lotérica, achando que eu disse para as pessoas acreditar que Deus existe, as pessoas associam Deus com dinheiro. Então eu disse, vou ganhar na Mega Sena e fui jogar, né? Até avisei para minhas amigas que se eu ganhasse, eu ia resolver os problemas delas todos. E fui jogar. Não ganhei. Eu ainda não tinha um canal. Mas aí, depois que Deus mandou eu perdoar a dívida de todos, eu também devia. Eu devia e não era pouco. E aí, quando eu saí do pecado, eu passei a não pegar mais o dinheiro, mas eu estava com o carro desemplacado, com habilitação vencida e muitos problemas para resolver, porque eu tinha passado por um coma, tinha sido vítima de alguns golpes
e estava tentando me reconstituir novamente. E aí, simplesmente, eu tinha vendido uma casa que não era só minha, era minha e do meu ex-marido. E tinha botado dinheiro a juro na mão das pessoas. E se eu estava ganhando 20 mil reais por mês, era bastante dinheiro a juro que eu tinha. Mas aí eu ainda devia um pedaço desse dinheiro para o meu ex-marido. E eu fiz um acordo com ele de pagar 1.000 por semana. Eu já tinha pago mais da metade, mas ainda devia uma parte. E aí, quando eu avisei a ele que Deus mandou eu perdoar a dívida das pessoas, ele disse que não queria saber e ficou revoltado e me ameaçava e me ligava. E eu fiquei de pés e mãos atadas. Eu não sabia o que fazer. E eu dizia: Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o plano que o Senhor tem na minha vida, eu só obedeci. Só isso. E eu vi minha vida perder totalmente o controle, o meu controle. Eu perdi o controle da minha vida. E aí, quando foi um dia, o meu ex-marido me ligou, me ameaçando brutalmente. Estou indo aí na sua casa para receber o dinheiro que você me deve. E se você não me der, eu só saio daí ou morto ou preso. Foi isso que ele me disse. E na hora eu me sentei no chão e fui orar. A única coisa que eu respondi para ele foi que eu não podia fazer nada, eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida e que eu não ia deixar de obedecer a Deus porque eu ainda devia um pedaço de dinheiro a ele. E eu disse a ele: não sei o que lhe dizer. Ainda falei para ele que ia dar 500 reais por mês. Eu disse: vou lhe dar 500 reais por mês, mas é o que eu posso fazer. Eu não posso desobedecer a Deus, passar por cima de uma coisa que Deus me pediu para lhe agradar. E aí ele disse: não quero saber, estou indo aí agora na sua casa. E eu só saio daí ou morto ou preso. Enfim, eu fui orar. Respondi para ele: se Deus me ressuscitou de um coma, me curou de doenças, para você vir me matar, você pode vir. E fui orar. E fiquei esperando. No caso, ele não chegou na minha casa. Passou horas e horas e ele não chegou. Com alguns dias que eu vi ele, que ele veio pegar a menina por algum motivo, não me lembro a causa, ele já tinha mudado totalmente de posição. Ele falou para mim que tinha perdido o controle do carro que ele estava e que ele viu o espírito da morte. Ele disse que o carro que ele vinha dirigindo, que não era dele, perdeu o controle e ele invadiu uma casa. Na situação que ele viveu, ele disse que viu o espírito da morte. E ali ele entregou a vida dele a Deus, passou a não querer beber mais, ele não estava bebendo, mas ele deve ter falado com Deus e procurou uma igreja, se batizou, parou de beber, mudou totalmente o contexto do que ele vivia, do que ele estava vivendo. Ele me disse que viu o espírito da morte e que teve um livramento. E que o prejuízo que ele tinha levado era de mais ou menos uns 4.000 reais. Também me disse que ele não queria mais receber o resto do dinheiro que eu devia a ele, de 500 reais. E que ia esperar para resolver sobre a questão de um carro que eu tenho na mão dele ainda no meu nome e que ia esperar pela justiça resolver o problema do carro para a gente somar o resto que faltava, que falta pouco. Mas aí eu tive um aprendizado sobre a espiritualidade com esse fato, com essa situação que eu ouvi da boca dele.
Eu lembro exatamente que eu disse a ele que se Deus tinha me ressuscitado e me curado para que ele viesse aqui e só saísse preso ou morto, ele estava me fazendo uma ameaça, né? E ali eu identifiquei que se ele não chegou e quando eu encontrei ele estava totalmente modificado, com a mente invertida, não queria nem receber mais os R$ 500 que eu ofereci, mudou totalmente o contexto da mente dele, algo tinha acontecido com a minha oração. E ali eu entendi que o medo, a Bíblia diz 366 vezes não tenha medo. A Bíblia também diz que o homem que oprime outro homem, ele está pecando. Principalmente quando as pessoas oprimem a quem não tem, a um pobre, né? Ele está pecando. E as pessoas, elas gostam de ameaçar outras pessoas quando tem algum dinheiro para receber, né? Eu já fiz isso. Eu sei bem o que é isso. A opressão, quando você impõe uma situação que ou vai ou racha. Eu já vivi isso. E ali eu entendi que o medo, ele tem o poder de destruir pessoas. Isso a Bíblia deixa bem claro. Mas o que as pessoas não sabem é que o medo é um espírito, como Deus diz, não te dei o espírito do medo. Então, Deus deixa bem claro que o medo não é apenas um sentimento. Deus ensina na Bíblia o que é uma alma, o que são as suas emoções. E aí eu aprendi que as nossas emoções também, quando ela é intencional, ela também há uma consequência na vida das pessoas. E as pessoas não sabem estudar sobre isso, porque isso é um estudo na prática. Não é livro que lhe dá. Então aí eu entendi que o medo que ele quis causar em mim, e ele não conseguiu, porque eu caí na oração, eu entreguei para Deus, eu simplesmente joguei na mão de Deus, não caí na cilada, onde tem pessoas que quando está sendo oprimida por medo, ou mata ou se mata. Eu entendi que o sobrenatural é mais real do que aquilo que você pode acreditar, né? A Bíblia tem vários exemplos sobre a espiritualidade. E ele ensina bem que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que você podia pegar. E que o espiritual, ele domina o material. É isso que Deus ensina. Então, você acha que foi à toa ele perder a direção de um carro e perder o controle do carro e tomar um prejuízo desse do nada? Deus ensina que nada é do nada. E aí eu aprendi que tudo existe uma intenção e uma consequência. Mas Deus diz que quando você aprende a ouvir a voz de Deus, não tem medo. Deus, ele tem que fazer algo para que você aprenda que ele existe, né? Ele é Deus que ensina você, como Deus me ensinou. Então eu aprendi que o mundo espiritual realmente domina toda a matéria. Tanto a gente, como o dinheiro, como Deus ensina sobre a prosperidade. E Deus ensina que sobre o saquetel furado, pessoas que ganham e perdem dinheiro, e que somos nós que temos que buscar o conhecimento do que é o Espírito Santo. E aí o medo que ele quis impulsionar em mim é como se tivesse batido em mim, me encontrado blindada e o medo voltou para ele. É como se ele tivesse visto o espírito do medo, tivesse perdido o controle do veículo e tivesse tomado um acidente para ele entender que Deus existe. E ali ele se tocou que algo estava errado. Apesar das batalhas espirituais que ele enfrenta, que ele já quebrou o osso e tem batalhas espirituais em várias áreas, como eu e como todos, ali ele entendeu que o dinheiro não valia mais
do que a direção de Deus. Porque se eu perdoei as pessoas, saí do pecado, vivia estudando para fazer conteúdos e estava sendo ameaçada por ele, e simplesmente houve isso com ele, abriu o olho dele, é como se tivesse aberto os olhos espirituais dele. E ali ele mudou de posição. Ele passou a buscar a Deus, entregou a sua alma para Deus, se batizou e nem quis mais viver me cobrando. Ele não quis mais os 500 por mês. Veja bem em Provérbios 28, 22, o que Deus diz para você. Ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo com uma mão de grau entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estatúcia. Deus aqui está dizendo que as pessoas que vivem cegas espirituais, nada que acontece com elas acorda elas. E por quê? Porque elas não buscam conhecimento. Ele, como eu dei a resposta a ele, que se Deus me ressuscitou, curou a minha saúde, a minha matéria, que eu sei o que eu tinha, e você também sabe, para você vir aqui e só sair morto ou preso, então venha. Com a resposta que eu dei nele, e com a atitude que ele passou, a ação que ele passou, ele entendeu que ele estava apanhando do mundo espiritual. Ele tinha passado por uma experiência espiritual, né? E isso acordou ele ao ponto dele não querer mais cobrar, nem receber os 500. O que eu fiquei mais impressionada foi dele não receber nem os 500 que eu estava oferecendo. Isso me ensinou justamente o que Deus quer ensinar para você na palavra de Deus. Que não é o medo, em cima do medo não é a coragem. Porque se eu vivesse com essa coragem que eu vivia, passando por tudo que eu passava, eu tinha sido destruída. Porque quem me conhece sabe a Juliana que eu era. Corajosa, brigona. Porque eu sempre briguei pelo que é meu. Eu nunca briguei pelo que era de outras pessoas. Então eu me achava na razão. Por essa razão, Deus se apresentou para mim com a minha busca e me revelou que tinha situações armadas que eu não podia reagir. Que se eu reagisse para não ter medo com a coragem, eu ia ser destruída. Porque a Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro é ferido. E tinha muitas situações armadas para mim. Então, isso me ensinou de verdade que quem ganhou não foram as pessoas que eu perdoei, e sim a mim. Eu ganhei com todas as aulas que Deus me deu. Eu aprendi a base, o fundamento da Bíblia, que é o amor e não a coragem. Por isso Deus diz 366 vezes, não tenha medo, mas não para que o ser humano viva enfrentando uns aos outros. As pessoas não sabem distinguir nem o que elas estão enfrentando. Elas não sabem a batalha espiritual. Por isso, a função dela é brigar uns com os outros. Elas ignoram que Deus existe. Deus também ensina para você que você, se você quiser aprender como se viver na terra, primeiro, buscar a Deus. Segundo, aprender o que é o amor, que é uma aula, para a gente aprender o fundamento do amor. Terceiro, olhe para as formigas. Ele dá esse exemplo. Olhe para as formigas para aprender com elas a forma certa de se viver. E aí eu aprendi que quando eu era ainda uma adolescente,
eu me perguntava por que era que as formigas viviam em filas. Eu me questionava, por que é que as formigas andam em filas? Hoje eu entendi com a passagem bíblica que as formigas, elas são unidas. Os seres humanos, por ser maiores que as formigas, eles se acham tão independentes que eles não pensam em ninguém, não se conecta com Deus, não teme a nada e vive se destruindo uns com os outros, por não saber nem o que é o amor. Deus ensina o que é o amor e Deus ensina o que é o medo. Então não se enfrenta o medo com a coragem, como eu imaginava, e sim com o amor. O amor lhe dá coragem de vencer situações que só o amor ele lhe ensina, o fundamento da vida, a base da vida. E não é a coragem. Você veja que tem mãe que ela não tem coragem de fazer nada pelo filho, de abrir nada pela vida de um filho, por não ter amor pelo filho. Então, se você estudar o fundamento das palavras, você encontra Deus. Se você viver ignorando o que Deus ensina, ignorando a alma, negligenciando tudo, enfrentando da sua forma, é onde as pessoas vivem se destruindo. E quando elas se destroem, elas não sabem a causa. Elas não sabem o poder da palavra. Elas não acreditam em Deus. Porque Deus, ele ensina o que ele é. Não é só aquela palavra. Por isso que Deus diz, meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então, só aquele conhecimento da palavra, só a palavrinha Deus, não ensina muita coisa não. É no manual mesmo que você vai vivendo e vai vendo com seus olhos que Deus existe. E que ninguém enfrenta uma pessoa que anda com o Espírito Santo para ela não sentir a mão de Deus. É isso que Deus ensina. Então aprenda realmente que Deus, ele existe. E quando você ouve a voz de Deus e não tem mais medo de nada, como Deus diz, não tema a nada. Confie apenas em mim. Você vê que ninguém pode mais com você. Ninguém consegue mais lhe destruir por você viver em linha reta, como Deus diz. Então, pessoas se levantam sim contra as outras pessoas, mas elas não vencem por você ter posição, por você não saber mais o que é o medo na sua vida, por você não saber mais reagir como o inimigo quer que você reaja, brigando, xingando. E aí você aprende que só Deus ensina a você a verdadeira base da vida, que é o amor. O amor, ele tem o poder de vencer tudo e todas as barreiras. Então, quando pessoas se levantar contra você, se conecte com Deus. Entregue a Deus, que você começa a aprender que Deus realmente ele existe. Mas para isso, você tem que estudar. Estudar para aprender a se moldar aos exemplos que Deus ensina. Deus, ele é um manual de vida, não é apenas uma palavra. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E compartilhe o vídeo com alguém que você queira ajudar, para as pessoas entenderem realmente o que é o fundamento dessa vida. E que não é apenas a coragem, como as pessoas pensam, e sim o amor. Em outro conteúdo, eu vou explicar mais para você o que Deus ensina às pessoas e é na prática. Não é só na palavra. Quando ele diz que assim na terra como no céu, quando ele fala em céu, ele fala em mundo espiritual.
E somos nós que temos que buscar a verdadeira base das palavras, vinda de Deus. Não é a palavra jogada ao vento, vazia, sem conhecimento. É com fundamento que você aprende que Deus existe. E até o próximo vídeo.